Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Nós vamos iniciar a abordagem de hoje lembrando uma história. A história de um homem chamado Eric Lomax. Eric Lomax nasceu na Escócia no ano de 1919. Era um jovem que buscava seguir a sua vida, gostava muito das questões ligadas à comunicação, à engenharia eletrônica, enfim. E como muitos jovens da sua geração, Eric teve a sua trajetória confrontada com a eclosão da Segunda Grande Guerra Mundial. Em 1939, Eric foi alistar-se para servir as tropas do Reino Unido, do qual a Escócia faz parte. E assim, aquele jovem que tinha uma noiva e queria casar-se, constituir a sua família e dedicar-se à área da comunicação, que era a sua grande paixão, deixou seu país e foi servir em uma base em Singapura. Um ano depois, o Japão passou a integrar as forças do eixo. E as bases aliadas passaram a ser varridas uma após outra, caindo em domínio japonês naquela região. Até que chegou a vez de Singapura. E todos os soldados ingleses que estavam ali, aqueles que não foram mortos pelas forças do eixo, foram feitos prisioneiros. E Eric Lomax estava entre os prisioneiros. Foi levado para um campo de concentração de prisioneiros chamado Kanchanaburi. E ali começaram os anos mais difíceis da trajetória da vida de Eric. Os soldados que ficavam isolados durante muito tempo juntaram-se entre eles, e Eric, que conhecia muito bem as questões da eletrônica, conseguiram, com alguns fios e materiais que eles iam pouco a pouco juntando no campo de prisioneiros, construíram um rádio muito tosco. E quando chegava a noite, eles cuidavam o movimento dos guardas que vigiavam no campo e juntavam-se para ouvirem as notícias da guerra, o que estava acontecendo. Porque, afinal de contas, eles tinham a expectativa de saber qual seria o rumo das suas vidas, qual seria o seu destino, como estavam as forças aliadas, se eles tinham alguma chance de serem libertados ou não. Alguns meses se passaram, até que os prisioneiros de Kanchanaburi foram transferidos para construírem aquela ferrovia que ia de Bangkok até a Birmânia, hoje Myanmar. E todos nós conhecemos a história da construção daquela ferrovia por um filme que foi sucesso no cinema, né? A Ponte sobre o Rio Kwai. Exato. Então, Eric foi com os demais prisioneiros para a construção da ferrovia e depois a construção da ponte sobre o Rio Kwai. E nesse novo acampamento eles levavam, escondidos, conseguiram levar dentro de uma lata de café, com aqueles que trabalhavam na cozinha dos prisioneiros, o rádio. E também Eric começou a desenhar com
as lembranças que ele tinha um mapa que poderia ser utilizado em uma possível fuga. Sabiam eles qual era a pena para quem fazia isso, porque poucos meses antes o prisioneiro havia sido executado porque foi surpreendido construído o mesmo mapa. Mesmo assim, eles fizeram um mapa e guardavam embaixo de uma das latrinas do campo de prisioneiros. O tempo foi passando e um dia eles chamaram todos os prisioneiros, colocaram em fora sob o sol forte e promoveram uma revista no campo. Eles ficaram ali, aguardando, sem saber o que ia acontecer, mas todos com muita apreensão, porque sabiam se o rádio ou o mapa fossem encontrados, alguém seria responsabilizado por isso. De repente, eles ouviram um barulho, uma gritaria, vindo de uma das barracas dos prisioneiros. Haviam encontrado o rádio. A partir daquele dia, Eric começou a ser torturado diariamente, das formas mais perversas e dolorosas possíveis. E um soldado japonês, de nome Nagase, era um intérprete. Ele era um soldado que falava inglês. E Eric, naqueles intervalos dolorosos da tortura, ele podia visualizar os olhos do intérprete japonês próximo ao seu rosto, dizendo: confesse, confesse ou você vai morrer. Era a única pessoa que conversava com ele durante aquelas sessões intermináveis de tortura. Quando Eric revelou, o povo que sabia, era ele que havia construído o rádio, o que eles ouviam pelo rádio. Mas os torturadores japoneses achavam que tinha algo mais, que não tinha. Depois de muitos dias de tortura, alquebrado, com os braços praticamente quebrados das surras que levava, Eric foi transferido e foi julgado e condenado a 5 anos de trabalhos forçados. Quando ele entra no comboio, no caminhão que o levaria para um outro campo de prisioneiros, lá está Nagase, olhando para ele, e aproxima-se e diz: mantenha o queixo erguido. Ele nunca mais esqueceu aquela frase. A guerra acabou. Eric Lomax voltou para a sua terra. E por 40 anos, este homem acordava durante a noite, com os olhos do intérprete japonês pousados nele, dizendo: confesse, confesse, ou você vai morrer. Mantenha o queixo erguido. E isto acompanhou os dias, as noites, foi responsável pela destruição do casamento dele, porque a esposa não aguentou aquela tortura constante. Ele era alguém que falava e se expressava por monossílabos. Os braços ficaram de tal forma comprometidos que ele não conseguia segurar a caneta, o lápis para escrever. Tudo que ele queria escrever tinha que ser ditado. Ele era alguém profundamente solitário, e o que o mantinha vivo era um
desejo implacável de um dia se ver frente a frente com aquele soldado japonês e vingar-se, e fazê-lo pagar todas as dores que ele sofrera, e que, segundo ele, a culpa era do intérprete japonês. Do outro lado, lá no Japão, nós vamos encontrar um homem que também tinha as suas lutas e as suas dores, porque toda vez que ele ficava meditando em alguma coisa, ele lembrava dos gritos daquele oficial inglês, que ele presenciara a tortura, que servira de intérprete e que tantas vezes aconselhou a confessar, porque ele mesmo, Nagase, não aguentava mais aquelas cenas, aquela humilhação infligida a um ser humano. E depois que a guerra acabou, ele passou a se perguntar por que o seu povo infligia torturas tão bárbaras a um ser humano. Perguntar-se qual a razão daquela guerra. E por que eles, os japoneses, haviam entrado naquela guerra? Quais as razões que levavam povos a se tratarem desta forma? As noites de Nagase não eram diferentes das noites de Erich Lomax, porque ele também sentia-se responsável por todas as dores que o seu povo havia infligido aos seus inimigos durante a guerra. E muitas vezes se perguntou onde andará aquele oficial inglês. Será que ele sobreviveu? Será que está vivo em algum lugar? E quando este pensamento lhe surgia, ele pensava: se ele estiver vivo, como eu gostaria de um dia pedir perdão por mim e pelo meu povo, por mim e por todos os torturadores que o supliciaram naqueles dias. Nagase pensava tanto nisto, que um dia ele resolveu fazer um movimento no Japão, juntar soldados ingleses e soldados japoneses, em um momento onde eles pudessem se olhar nos olhos e pedirem perdão. Isso causou um alvoroço tão grande no Japão, porque muitos aceitaram, julgaram oportuno, necessário, mas muitos outros se insurgiram de uma maneira veemente. O próprio governo japonês achou que a postura de Nagase era uma postura de submissão, de humilhação para o Japão. Mas mesmo assim ele persistiu e conseguiu juntar 36 ex-combatentes em um momento que foi um momento de grande emoção, um momento especial. E a partir daí, ele continuou fazendo a sua campanha de reconciliação daqueles que um dia foram inimigos e cujas vidas ficaram mutiladas pela perversidade experimentada de uns contra os outros. O tempo passou. Erich Lomax muitas vezes tentou suicídio e foi ajudado por uma psiquiatra norte-americana a permanecer vivo. Foi para o segundo casamento e encontrou uma esposa que decidiu
queria resgatá-lo para a vida. E ela começou a procurar onde estaria aquele oficial japonês chamado Takashi Nagase. E um dia o encontrou. Disse a Eric que havia uma chance para que ele verdadeiramente começasse a curar as feridas que a guerra lhe havia aberto há 40 anos. Ela sabia o endereço, sabia onde estava e sabia que Nagase era alguém que também lutava para que todas estas sequelas de guerra pudessem ficar no passado. Eric relutou por 2 anos. Não queria ouvir falar e disse que se algum dia se encontrasse com o seu algoz, seria para fazê-lo experimentar as mesmas dores que há 40 anos ele trazia na alma e no corpo. Mas Patty, a esposa de Eric, não desistiu. E um dia disse a ele: ou nós vamos ao encontro de Nagase, ou a nossa história vai se encerrar aqui. Porque eu estou ao seu lado, para que você possa viver melhor. Eric, então, decidiu ir ao encontro daquele homem que fora o alvo do seu ódio durante 4 décadas. Dirigiram-se para o Japão. E ele, quando desce na cidade por onde passou, quando foi para a guerra, Singapura, começou a olhar as ruas, os lugares, e imaginou como que tantas coisas ruins podem ter acontecido em um lugar como este. Porque é claro que quando a paz se estabelece, até o ambiente, até o cenário, até as paisagens mudam. E ele então está esperando por Nagase. Quando ele vê aquele homem miúdo, curvado, aproximando-se 40 anos depois, ele reconhece aquele que ele tem como seu agressor. E ele vem caminhando silenciosamente na direção de Eric. Chega, faz uma pequena reverência e diz a Eric: eu vim porque eu preciso do seu perdão. Eric olha para ele e diz uma frase que nem os seus biógrafos conseguiram retirar dele depois de inúmeras entrevistas, que ele próprio não conseguiu escrever na sua autobiografia, que ele não conseguira revelar à sua psiquiatra. Disse: vocês foram responsáveis por eu ter escrito por 3 anos cartas a uma mulher morta, minha mãe. Porque Eric, quando chegou de volta ao Reino Unido, ele ficou sabendo que a sua mãe morrera há 3 anos, pensando que ele estava morto. Nagase olhou para ele e disse: eu sei que você sofreu muito, mas eu também tenho sofrido por 40 anos. Nunca
esqueci os seus gritos, nunca esqueci a sua expressão de dor, mas o que mais me dói é não saber por quê. Nós fizemos tudo isso. Depois daquele primeiro encontro, Nagase e sua segunda esposa, Eric e sua segunda esposa, fizeram algumas viagens, foram até Bangkok, foram até o campo de prisioneiros de Kanchanaburi, que hoje já estava com outras construções. Ele só não teve coragem de voltar às margens do rio Kwai. E Nagase voltava a perguntar: eu preciso do seu perdão, você vai me perdoar? E Eric dizia a ele: isto ainda não sei. Um dia, Eric pediu a Pati que fosse passear com a esposa de Nagase, porque ele precisava de alguns momentos a sós. No quarto de hotel onde eles estavam hospedados, porque andavam viajando pelo Oriente, ele chamou Nagase e disse: sente-se aqui. Sentaram-se, um na extremidade da cama, o outro na outra. E ele então retira do bolso uma carta e entrega a Nagase. E a última frase da carta que Lomax entrega a Nagase diz assim: um dia o ódio precisa acabar. E é por isso que você hoje tem o meu perdão total. Eles ficaram amigos, visitaram-se muitas vezes. Nagase morreu em 2011 e Eric Lomax em 2012, com 93 anos de idade. Essa história bonita foi transformada em filme. Se vocês quiserem assistir, o filme é estrelado por Colin Firth e Nicole Kidman. Se chama Uma Longa Viagem. Mas essa história, a autobiografia de Eric Lomax, que depois foi transformada em filme, ela foi inclusive matéria do Estadão. Houve um biógrafo que foi até o Reino Unido entrevistar este homem, que mostra o que nós podemos fazer com o próximo, mas o que a nossa incapacidade de perdoar pode fazer conosco. O perdão, quando Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, os que são misericordiosos. O Dr. Sérgio Luiz da Silva Lopes, no livro O Código do Monte, ele faz uma análise do Sermão da Montanha e vai conectando o Sermão da Montanha com os nossos centros de força. E ele diz que o Sermão do Monte, ele tem uma ordem das bem-aventuranças que não é aleatória. Ela é uma ordem de edificação da nossa paz interior. Porque primeiro Jesus vai trabalhar algumas virtudes. Ele vai trabalhar a humildade, ele vai trabalhar a mansuetude, depois ele vai trabalhar a fé, e depois ele vai trabalhar a misericórdia.
E a virtude de quem é misericordioso é o perdão. E o perdão é o coração do sermão da montanha. Porque quando nós dizemos perdoamos, muitas vezes nós confundimos perdoar com o esquecer o fato. E isso é impossível. Porque às vezes nós até esquecemos o fato, mas nós não trabalhamos a emoção, o sentimento que este fato deixou em nós. Então, perdoar é, acima de tudo, superar o ressentimento. Quando nós vemos a história de Eric Lomax, ele venceu a guerra, ele venceu a tortura, ele venceu a enfermidade, ele constituiu a sua família, mas trazia dentro de si uma brasa emocional que o queimava por dentro. E a brasa emocional, vamos visualizar a seguinte expressão. Se nós pegarmos uma brasa na mão para jogar no outro, provavelmente a gente não... Quando nós estamos com uma brasa na mão para jogar no outro, pode ser que a gente não atinja o outro, porque ninguém é bobo ficar na frente de uma brasa ardendo. Se a gente joga no outro, ele vai tirar o corpo fora. E quem vai queimar a mão? Somos nós. Então, o ódio, a ausência do perdão pelas faltas cometidas, ela é uma brasa que queima a nossa emoção, a nossa sensibilidade. E isto está muito ligado à nossa dificuldade de flexibilizar aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos. Isto não é só nas grandes questões. É claro que nós estamos falando em um torturado de guerra, que talvez muitos de nós não consigam aquilatar, eu mesmo não consigo nem pensar no que seja sofrer uma tortura física, moral, ser humilhado. Mas nós não precisamos chegar a estas grandes questões para saber o quanto nós temos dificuldade de flexibilizarmos aquilo que nós pensamos. Quantos de nós, por exemplo, não conseguem abrir mão de objetos materiais? Quantos de nós temos, por exemplo, os nossos guarda-roupas apinhados de coisas que nós não usamos? E às vezes nós não queremos nos desfazer porque nós podemos precisar. E aí passa um ano e a gente não precisa. Vai arrumar o guarda-roupa, não usei esse ano, mas no ano que vem eu posso precisar. E aí nós ficamos 10 anos pensando que talvez possamos precisar de alguma coisa, que não precisamos nunca, mas não nos desapegamos. E aí vocês vão me perguntar, mas o que tem a ver perdoar com a nossa capacidade de doar? Já pararam para refletir que em perdoar está incluído o vocábulo doar? Perdonar? Então, esta nossa capacidade de sairmos de onde estamos para olharmos as coisas com outros olhos, é a flexibilidade que muitas vezes nos falta para perdoarmos e abrirmos estas algemas e apagarmos as brasas vivas emocionais que trazemos conosco. E como fazer isto?
é muitas vezes entendermos o ponto de vista do outro. Nagase não era um torturador, ele era um intérprete. Ele era um soldado do exército real japonês e que tinha uma função ali. E todas as vezes que ele dizia a Eric, confessa, era para ajudá-lo, não era para torturá-lo. Mas a sua função naquele momento era ser o intérprete. Ele mesmo pergunta nos diálogos lá no reencontro, você lembra da última frase que eu lhe disse? Eric, sim, mantenha o queixo erguido. Ele disse, era a única coisa que eu podia te dizer, na esperança de que você encontrasse forças para continuar vivo. E 40 anos, o ódio foi direcionado, talvez, para a única pessoa que não merecia. Vocês imaginem a gente indo no trânsito, alguém dá aquele sinal em cima, e entra, e te fecha, e você tem que pisar no freio para não bater. Aí você se irrita profundamente. Sai atrás de quem fez isso. Abre a janela do carro disposto a despejar uma série de impropérios. E a pessoa que está lá abre a janela e diz, desculpe, eu estou levando meu filho para o hospital em estado grave. Pronto, mudou. Talvez a gente que estava irritado vá até escoltar a pessoa até o hospital. Por quê? Porque ficamos sabendo da real motivação que leva alguém a fazer as coisas, e isso é algo que nós não estamos dispostos a fazer. Nós julgamos e nós sentenciamos muitas vezes o nosso próximo sem atentarmos para as razões pelas quais ele fez um ato que nos desagradou. E aí criamos a brasa viva. Então, meus queridos amigos, perdoar não é muitas vezes racionalizar, perdoar é sentir. E nós somos essencialmente sentimentos. Quando a gente está principalmente emocionado e quer se identificar, como é que a gente faz? Sou eu. Não é assim que a gente bate no peito. A gente não bate na cabeça para dizer, sou eu. Sou eu. Porque a nossa identidade como seres humanos, ela é emocional. É o sentimento que diz quem somos. É o sentimento que nos conduz ao encontro de uns ou de outros. É o sentimento que faz com que agreguemos ou rejeitemos pessoas. Então, nesses dias que correm, com tantas lutas, com tantas dificuldades, com tantas crises morais e com tantos infortúnios à mostra, nós precisamos perdoar. Perdoar aquele que está no lar conosco e que errou, e que erra ou que vai errar. Perdoar aquele que está lá no local de trabalho e que erra, que errou ou que vai errar. Perdoar aquele elemento que está inserido na sociedade onde eu convivo, no mundo onde eu vivo, no país onde eu nasci, e erra, e errou, ou vai errar. Eu não estou dizendo que nós tenhamos que conivir com os erros, mas nós temos leis e nós temos a liberdade de escolha para não nos associarmos aos erros,
Mas o que nós não podemos carregar é a brasa viva do sentimento, queimando a nossa alma, porque não temos a capacidade de compreender. As grandes guerras, elas nascem dos conflitos interiores. Porque quando alguém tem poder e tem conflito interior, ele externa esse conflito na sua capacidade de mover muitas vezes uma nação às grandes guerras. Então silenciemos os nossos conflitos. Aprendamos a ser misericordiosos. Misericórdia significa, córdia significa coração. Então é a compaixão com a miséria do coração alheio. Isto é misericórdia. Porquanto todos nós, em algum momento, precisaremos de misericórdia. E como disse o nosso Eric Lomax, um dia o ódio precisa acabar. Que Deus nos abençoe.